quer se conectar com os mentores, guias, como que você quer receber alguém na sua casa se a sua casa tá suja? Então, isso que o Lucas está trazendo sobre o cuidado com o corpo é essencial. Cuida da sua casa primeiro, do seu templo, para você poder receber alguém especial. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal, hein? Começando o ano já com episódios nossos, porque o fluir dos movimentos, dos acontecimentos, fez com que a gente gravasse esses episódios. Isso é muito bom, eu gosto, porque eu tava com muita saudade de gravar. Então, a gente já teve o nosso primeiro episódio do ano, que a gente lançou no dia 1/1 de 2025. Verdade. Primeiro dia do ano. Então, a gente já deu esse start esse ano da gente também colocar aqui, compartilhar mais os nossos conhecimentos, né? Afinal, a gente já tá nessa jornada há alguns anos e a gente vê que quanto mais a gente se encontra com os nossos ouvintes, mais tem esse interesse em saber as nossas próprias experiências. Então, pra gente é uma alegria poder compartilhar o que a gente aprende. Hoje a gente vai falar um pouco de histórias, relatos, porque é muito interessante, né, quando tem essa partilha mais pessoal. Então, a nossa intenção nesse episódio é trazer um pouco das histórias ligadas com o sobrenatural, ou que você considere nesse universo místico, sobrenatural, sutil, invisível, paranormal, pode ser. Trazer um pouco dessas histórias relacionadas com psicodélicos, enteógenos, ou seja, pode ser ayahuasca, cogumelos mágicos, algo que traga uma expansão de consciência. Ou até o Vipassana, por exemplo, que traz também uma sensibilidade tão grande que leva no mesmo lugar praticamente. E é muito legal, porque eu lembro que quando a gente foi fazer o Vipassana, a gente influenciou várias pessoas. Com certeza vai ter alguns ouvintes aqui. Comenta aí se você fez o Vipassana depois que você ouviu o nosso episódio. Mas teve várias pessoas que falaram assim, nossa, parecia que eu tinha tomado um copão de ayahuasca depois que eu saí do Vipassana. A questão é atingir um nível de sensibilidade para ampliar a percepção, tá? Receptivo. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse episódio. Fica ligado porque tem muitas histórias legais. Talvez você possa pegar insights para sua jornada também. E já deixa um disclaimer no começo que não é um episódio que faz apologia a qualquer tipo de medicina, de psicodélico, de enteógeno, pois cada um sabe bem da sua jornada. E o que a gente sempre traz aqui como recomendação é que você pesquise muito bem, estude, esteja nutrido de informações como a gente vem trazendo com pessoas diferentes. Aqui tem vários episódios que a gente falou sobre esse tema, para você mesmo entender o chamado, porque não é necessário, não é preciso. Então, quando há uma conexão, os sinais, o chamado, depois sim você pode estudar, investigar muito profundamente e as coisas vão acontecer naturalmente. A gente sempre traz essa questão aqui do uso de forma sagrada mesmo, né? Não é nem o uso, é a consagração, é sentir esse chamado. Então, todos os nossos relatos aqui são só formas da gente compartilhar a nossa experiência, porque a gente sabe que hoje em dia com esse canal a gente influencia algumas pessoas e compartilhando as nossas próprias experiências, também pode ser que essa pessoa sinta ali alguma coisa, uma ressonância, sinta um chamado a partir desse relato, né? Ou também pessoas que possam ter mais clareza sobre os próprios processos, porque eu sinto que uma parte importante desses mergulhos com psicodélicos é a gente compartilhar, é a gente poder trocar. Inclusive no Tribe Zen a gente tem um grupo, né, que é o nosso grupo de conexão, o Tribers, e dentro desse grupo a gente tem um subgrupo que é o estudo com as sagradas medicinas. A gente tem algumas experiências, né, com algumas medicinas, a gente sabe que tem, assim, milhares de enteógenos aí ao redor do mundo, mas a gente tem algumas experiências e algumas pessoas participam dessas experiências conosco e a gente tem esse grupo de estudo para aprofundar mesmo e também como uma forma de integração, porque quando a gente tem com quem compartilhar e a gente sabe que isso é muito importante, a gente consegue integrar mais, a gente também consegue ter mais paciência com os nossos processos e a gente não força a nossa consciência, né? Como a gente trouxe aqui num episódio com a Mel e o João, a Mel trouxe que a
nossa consciência, ela é como uma flor, é um botão de flor. Não tem como você querer abrir esse botão à força. Ele vai abrindo aos poucos. Então, eu sinto que os estudos com as medicinas é isso, a gente ter paciência e abrindo aos pouquinhos essa flor da consciência. Muito bom. E se você está interessado em participar e conhecer mais, tá perto da gente, já deixo já nesse começo do episódio, né? O nosso link aqui na tela, ou você vai encontrar no nosso Instagram, no nosso site. O site é tribezen.com.br, o Instagram é @tribezen. Você acha muito fácil e lá tem um link para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Agora a gente colocou lá, mas vai cair com a Sol vai lá, valida e libera. Esse grupo é muito seleto, muito bacana. A gente realmente se ajuda demais, é uma rede de apoio maravilhosa. E lá a gente também divulga nossos eventos e coisas que acontecem ali, às vezes ingressos, né? A gente se ajuda muito forte. E a newsletter, então tá tudo ali. E também os eventos, né? E muito importante, porque a agenda de eventos, ela tá lá, tá na newsletter, tá também no nosso grupo sempre lá. E aí você fica por dentro, né? De repente você pode participar com a gente presencialmente, online, o que você sentir. Muitos dos nossos eventos presenciais, hoje em dia, a gente malemar divulga em Instagram, nada, nem faz anúncio. É tudo dentro dessa tribo, dessa comunidade, né? Então, a gente gosta de usar muito o termo o poder da tribo, Sim. Que é muito legal. Hoje em dia, a gente vai em eventos, em vivências, em outros lugares, em shows, em apresentações, prestigiar o trabalho de outras casas também. E é legal porque onde a gente está indo, agora a gente encontra uma multidão, assim. A gente sempre faz a foto da tribo, porque sempre tem uma galera. A gente movimenta. E é muito gostoso para se relacionar. Vamos fazer um brinde? Cadê meu cacau? Sim, tá aqui. Não pode faltar meu cacauzinho, agora tem que pegar aqui certinho. Agora a gente não tem mesa, mas tem braços aqui dos microfones. Um brinde com esse cacauzinho da Sátiva. Gratidão, Sátiva, por iniciar mais um ano consagrando essa medicina sagrada. O cacau também é uma medicina sagrada, né? O cacau não é uma medicina enteógena, porém, ela também tem efeitos maravilhosos para abrir o nosso chakra cardíaco, abrir a nossa comunicação, trazer um pouco mais também de energia para o nosso dia de forma saudável, sem ser com o café, né? Com a cafeína, que às vezes dá aquele boom no nosso sistema. Então, você quiser conhecer mais os produtos da Sátiva, o site está aí na tela e tem também o nosso cupom TRIBEZEN. E teve ocasiões, olha que interessante isso, né? Teve uma ocasião que a gente fez um encontro musical aqui no nosso espaço e uma pessoa consagrou o cacau pela primeira vez, uma dosagem baixa, né? Uma dosagem cerimonial, mas uma única dose. Foi a primeira vez. E essa pessoa, ela teve uma expansão de consciência tão grande que ela acessou outro plano. Ela viu coisas. Ela saiu do corpo e olhou de cima, todo mundo dançando. Foi surreal mesmo. É interessante, né? Pra você ver que independe da medicina, é muito relativo à sensibilidade, ao campo e tudo o que envolve isso. E também quero deixar para vocês uma dica especial aí, porque essa dica, você sabe que as dicas que a gente passa aqui na newsletter são dicas muito assertivas, refinadas. A gente entrega o melhor mesmo. E a Mata tá com a gente já há um bom tempo, quase um ano já, que a Mata, gratidão, pessoal da Mata, a gente é muito fã. E depois de um ano juntos, eu posso dizer com propriedade que mudou muito a nossa alimentação, facilitou a nossa vida, porque utilizar superfoods amazônicos, com a frequência que eles colocam de fortalecer o bioma, de regeneração, de ajudar pequenas comunidades amazônicas, além de ter um alimento completo, muitas fibras prebióticas, proteico, que a gente leva para todo lado, assim, muito prático, muito gostoso. Uma coisa muito comum que acontecia comigo com você também, né? Que a gente conversava sobre isso, abrindo nossa vulnerabilidade aqui, mas às vezes a gente ia num retiro ou outro, às vezes se alimentava de forma diferente, comia muitos grãos e a gente ficava com o intestino preso. E agora, com a Mata, é impressionante, porque a Mata, ela tem justamente essa proposta, para você que às vezes tem dificuldade, às vezes, né, o intestino não funciona direito, você come um pouquinho daquilo e aquilo já regula a sua flora. Então é muito poderoso mesmo. Nunca mais tomei whey protein. Esquece whey protein. Gases,
lactose. Nossa, meu, chega. E aí, além do superfood da Mata, eles têm também o Mata Coffee, o leite de castanha do Pará do Brasil, é isso, né? Isso. Castanha do Brasil. Castanha do Brasil. Muito bom. Então tá aí, mata.bio. Tem cupom TRIBEZEN, tanto na Sátiva quanto na Mata. E você nos ajuda quando você usa o cupom. A gente fica muito feliz quando as pessoas usam o cupom. A gente vê lá que vem um bônus pra gente. É muito bom, ajuda. Foi até legal esses dias que a Regina, que morou com a gente no coletivo, ela mandou uma foto que ela tinha acabado de adquirir, um de cada, né? Um leite, os superfoods, que eles têm esses 3 produtos. E o Mata Coffee. E aí, naquele dia, a gente viu lá vindo o e-mail, né? Que alguém tinha comprado. Então é muito legal, porque é um jeito que as pessoas estão se nutrindo e nutrindo também a gente. E o que vocês estão achando do nosso estúdio novo, da nossa estrutura nova? Porque, ó, cada episódio a gente vai mudar uma coisinha aqui, porque estamos em progresso. O importante é a gente trazer informação para vocês, né? Não parar. Então a gente está cumprindo e não parar uma semana. Toda quarta-feira tem episódio novo. E é muito legal quando vocês trazem os feedbacks, tanto no grupo, quanto aqui nos comentários no YouTube, no Spotify dá para comentar também, que a gente sempre tá buscando melhorar, né? E é muito legal também que a gente recebeu um feedback esses dias muito... Eu fiquei, assim, ressoou no meu coração, porque quando a gente começou o projeto no início, a gente tinha essa intenção de que a pessoa se sentisse num papo em roda. Isso. E aí essa pessoa falou pra mim assim, nossa, Sol, agora que vocês estão sem fone e sentado na poltroninha, parece que eu tô na sala junto com vocês. Então, seja muito bem-vindo, um brinde com o nosso cacauzinho. Pega o seu cacau também e junte-se a nós para esse papo. Muito gostoso. Eu tô me sentindo à vontade aqui no sofazinho, tá muito bom. O nosso sofá ainda tá para chegar. Sofá não, nossas poltronas estão para chegar ainda. Tivemos um atraso, mas o nosso querido amigo, vizinho, Dr. Cantoni, um abraço. E nos auxiliou emprestando essas daqui enquanto a gente faz. E por isso também a gente tá sem convidados nesse momento. E o campo é perfeito. Por que estamos com 2 poltronas apenas? É pra gente trazer essa informação nesse momento, Eu vejo por esse lado. Então a gente vai fazendo os episódios, daqui a pouco chega nossas poltronas, a gente vai ter aqui 4 poltronas pra gente receber os convidados. Muito legal. E temos uma lista massa esse ano, hein? Uma lista massa. Eu tô me adaptando com os controles aqui, ainda com a estrutura nova, porque eu tô trocando de câmera aqui com esse dispositivo. Antes eu tinha uma coisa grandona na mesa, né? Agora eu tenho só isso aqui. É tipo um mini teclado. Mas vamos nessa. Então, falando sobre esse assunto dos enteógenos, psicodélicos, essas plantas de poder, medicinas da floresta, quantos nomes, né? Quantas controvérsias e polêmicas esse tema não traz. E é interessante, para a gente começar esse papo, que você esteja com uma abertura para escutar um pouco do nosso relato, da nossa vida, que não é uma verdade absoluta, é só o que a gente viveu. E talvez daqui a pouco a gente pense diferente, daqui a pouco a gente aprenda algo, descubra algo novo. Então, esteja aberto a escutar, escute com presença também, não acelere esse episódio. É um episódio para a gente ficar aqui trocando ideia mesmo, é história, é fluir, não tem pauta. Tem o que a gente viveu, a nossa história de vida. Isso é muito gostoso, né? E vamos falar também essa questão que a gente estava falando da apologia, né? De influenciar. Naturalmente, quando traz o assunto, gera uma curiosidade, influencia. A gente coloca uma semente no campo, assim como eu li um livro do Tim Ferriss, e lá tinha um relato dele, que ele passou por uma experiência com a ayahuasca, e eu fiquei muito curioso. Ele trouxe os benefícios que trouxe para a vida dele, como foi transformador e tal. E aquilo me incentivou a buscar mais, entender e viver essa experiência. Então, eu sei que tudo influencia. Então, estamos aqui fazendo o nosso melhor. Sem nenhuma verdade absoluta, sem nenhuma tem que. Não tem que nada. Sim. E por que... Vou fazer uma pergunta para você, vou dar uma de entrevistadora aqui. Sim. Qual que foi o pontapé inicial para você buscar esse caminho com os psicodélicos, com a ayahuasca, primeiramente? Eu acho que é comum, quando vivemos algum tipo de drama,
a buscar algum recurso no sentido, pode ser uma terapia, pode ser mudar de vida, mudar de cidade, buscar, preciso mudança, preciso descobrir. Será que a vida é só isso? Então começa um questionamento, às vezes a partir do drama. Por isso é a função do drama no planeta Terra, nesse planeta escola. Então a gente passa por desafios para poder enfrentá-los e aprender com isso e evoluir nessa consciência. Essa é a missão que foi colocada aqui. Dito que a gente perdeu a memória quando entrou, então aí o jogo faz sentido. Então, eu estava passando por algumas crises, um momento difícil da vida, e normalmente nesses poços profundos, nessas noites escuras da alma, vem uma coragem, né, de falar, não, é aqui. A vida convida, é o chega. A hora que chega, a vida está convidando a fazer algo novo. E aí, os sinais começaram a aparecer. E eu sempre fui curioso de buscar coisas de autoconhecimento, psicologia, filosofia, fiz leader training, todos esses treinamentos mais relacionados com a parte corporativa, treinamentos de liderança, onde tinham respiração holotrópica, renascimento. E ali eu vi, aquilo me mostrou que existe algo muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Então, quando eu fiz um renascimento, por exemplo, respirando, eu acessei memórias de infância, histórias, acessei outras dimensões. Então, eu falei, opa, aí tem coisa. E aí já me abriu, porque sai do ceticismo, às vezes tem que viver. E olha que interessante, para quem é cético, né? Eu acho interessante falar que às vezes, por exemplo, uma experiência de quase morte, um EQM. É muito comum ter relatos sobrenaturais. De ver o túnel iluminado e encontrar com parentes, então. E sonhos lúcidos, sonhos vívidos. Também muito comum de ter relatos. Então, nesse parâmetro, a gente começa a falar, opa, é muito comum que isso seja relatado. Em muitas culturas, em muitas épocas diferentes, é muito comum também que tenham relatos, tanto de interações com plantas de poder, quanto relatos sobrenaturais, né? Desenhos cravados na pedra, ligados com disco voadores e coisas do tipo. Sim, seres híbridos, né? Como no Egito tinha muito disso. Então, eu sinto também que isso é algo que é muito cultural e muito ancestral de assim, da gente não ter dimensão do porquê, para que eles utilizavam, como, mas eu sinto que foram deixando pistas pra gente ir encontrando também a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa conexão com esse mundo invisível, né? Que nem a ayahuasca foi meu primeiro portal também, e ela é muito conhecida como o vinho das almas, né? E eu lembro que eu tava numa fase assim que eu era uma dor que nada preenchia essa dor, assim, era um vazio e era uma fase boa da minha vida. Eu tava com a minha família, tinha acabado de voltar de intercâmbio, eu já contei essa história em outros episódios aqui. Meu sobrinho também, cheio de vida, tinha acabado de nascer. Só que eu tava sentindo esse vazio muito grande e nada preenchia esse vazio. Eu tava assim num momento que parecia que eu falava assim, nossa, se eu não existisse, eu acho que essa dor ia cessar. E como a ayahuasca é conhecida como esse vinho das almas, também que a gente acessa esse mundo, talvez ali, né, que é invisível, que é dos espíritos, das almas, um mundo sobrenatural, eu senti isso. Eu falei assim, nossa, se acontecer alguma coisa muito ruim comigo, sei lá, vamos supor que eu vou e é uma roubada e eu realmente parto para outro plano. Mas eu tava pronta para conhecer esse plano, eu tava sentindo, eu falei assim, eu preciso saber o que tem do outro lado, por que essas coisas estão acontecendo, né? E eu senti realmente que foi um renascimento. Antes da ayahuasca, eu nunca tinha tido nenhuma experiência, que nem você falou, né, de respiração, na época de adolescência. Mas às vezes o álcool, né? Então, eu bebia tudo na época de adolescência, mas eu nunca tive uma experiência mística. E era muito cética ainda, porque eu sempre tive uma mãe que era mais para esse mundo místico, dos mantras, o meu pai que é do mundo mais católico, mais ali, né, de igreja. Mas eu sempre olhava para aquilo e falava assim, nossa, que perda de tempo, né, de se conectar com isso. Então eu tinha um ceticismo muito grande e por isso eu acho que eu nunca tinha me conectado com algo sobrenatural ainda. Mas na ayahuasca eu consegui, na primeira.
Olha aí, o que é sobrenatural? O que é sobrenatural? É aquilo que não é comum. É aquilo que parece não ser natural. Então, isso pode se manifestar, às vezes, que nem eu falei, às vezes você teve uma experiência na adolescência com álcool que levou num grau de expansão tão grande que, nossa, sei lá o que você viu. Pode ser uma cannabis, algum tipo de outra medicina que também pode levar a isso. Ou Pode até ser mesmo com drogas, uma né? experiência quase morte, como eu disse. Então, o interessante é assim, o que eu queria trazer, né? Se a gente tem um sistema hoje muito perfeito que nos ajuda a navegar nesse plano, para aprender nesse planeta escola. A gente está usando esse veículo aqui para ter essa jornada de aprendizado. E se tivesse tudo claro e sem os véus, não teria graça, né? Não teria o propósito dessa jornada. Não teria nenhum sentido. Então, tudo bem. Viemos aí, na minha visão, né? Nascemos aí e esquecemos tudo que foi combinado lá no astral, né? Eu tenho muito dessa ideologia, acredito muito nisso, dessa missão, dessa jornada de alma que já foi combinada. Desse relembrar, né? Desse relembrar, isso. E aí, através dessa programação e desse sistema que nos protege, que é o ego, né? O nosso maestro interno. E aí, tá tudo ali, né? Meio obscuro. A gente vai descobrindo, vai ficando complexo, vai ficando confuso, né? Vai vindo fases. A hora que você pensa que você aprendeu um pouco sobre ser criança, você vira adolescente. Quando vira adolescente, você vira adulto. Então, a gente está em muita em transformação e muita influência externa. Muita influência externa. E é assim, eu acho que isso é um dos maiores fatores que trazem o nosso condicionamento hoje. É o que te cerca, né? O trabalho, a família, os amigos, o seu entorno, as pessoas que você convive. E aquilo vira a realidade. E O natural. a gente também, acho que acontece um fator muito sério. Isso é muito sério. É a gente perder a nossa essência, que é isso. Você vai colocando tanta coisa que não é você, que a sua essência vai embora. E principalmente, por Perfeito. exemplo, que esse dia a gente estava conversando com o Nandix, né? Inclusive, gratidão, Nandix, Alice, que ajudou a gente também aqui a colar algumas coisas no estúdio. E foi muito legal que eu estava conversando com ele. E pelo fato de eu ter tomado muito álcool quando eu era mais nova, assim, da adolescência, tipo, dos 17 aos 20 anos, eu bebia muito. E aí ele trouxe um conceito sobre essa questão do álcool, né? Porque quando você faz um processo, por exemplo, de alquimia, não sei quem já fez tintura em casa, por exemplo, eu gosto de fazer tintura aqui, e aí você coloca a erva no álcool de cereais. E quando você coloca a erva ali, toda a essência da erva vai para o álcool. Então, quando a gente toma o álcool também é uma medicina, ele também foi descoberto e ele é utilizado também na alquimia, por exemplo. Porém, quando ele é utilizado de forma errônea ou de forma distorcida, ele vai tirando a nossa essência também. Então, não estou fazendo também aqui, falando pro pessoal, quem toma álcool é errado, para de tomar álcool. Mas também é um fator muito importante. Se você quer se conectar com algo sobrenatural e algo que está mais próximo da sua essência, começa a revisar também sobre essa questão do álcool. Depois que as medicinas entraram na nossa vida, é tipo uma coisa muito rara mesmo. Eu acho que nesses 4 anos que eu tenho consagrado medicina, sei lá, eu devo ter bebido álcool umas 3 vezes, né? Vinho, e né? hoje em dia, tipo, nem precisa mais, nem em Natal e nem Ano Novo. A gente fala assim, nossa, que bom, tá liberto disso. A mensagem é: aquilo que você está fazendo te diminui seu nível de percepção, ou seja, a sua consciência, ou ele aumenta a sua consciência, seu nível de percepção. Então, por exemplo, o álcool, quando você fica... Você não sabe o que você está fazendo direito, né? Você não sabe o que está fazendo, você está meio bobo. Pode estar alegre, pode estar motivado, mas está meio inconsequente. Ou seja, você está perdendo um pouco do controle, você está perdendo um pouco de percepção. Você não está percebendo tanto, você faz coisas absurdas, a gente nem lembra. Eu sei bem da minha adolescência, né? Não estou falando que é certo ou errado, mas para você avaliar, isso te aumenta o seu poder de percepção, clareza da vida ou diminui? Então, já é um comando. E até quando a gente pensa em medicinas, plantas de poder de forma recreativa, elas, fora de contexto, fora de portal,
para mim, elas diminuem a consciência. Elas diminuem a consciência, a nossa consciência. Sim. Porque ela tá só entorpecendo. Ou seja, o que é entorpecer? É anestesiar. O que é anestesiar? É diminuir. É muito importante a gente olhar para esse padrão, porque, por exemplo, que nem eu tive esse histórico com álcool na minha adolescência e era algo que eu precisava para eu me soltar. Então, eu era uma pessoa muito introspectiva, tímida, não conversava, não me abria, não tinha muitos namorados, essas coisas assim que acontecem muito nessa fase. Então, eu sentia que o álcool ele me trazia essa liberdade. Porém, é só uma busca por uma sensação e por algo que não é realmente você. Isso é importante. Então, a mesma forma, as medicinas. Se você talvez consagra uma medicina ou outra ali para se soltar mais ou para trazer uma sensação, eu acho que é um sinalzinho de alerta. E é só um questionamento para trazer assim, falar assim, será que eu tô só substituindo talvez um padrão que eu tinha antigamente com o álcool? E aí eu tô precisando agora de uma medicina para eu me soltar mais, para eu ficar mais alegre, mais simpático, ou para eu ter uma sensação gostosa no meu corpo. Não tá certo nem errado, mas é só pra gente realmente ver que cada vez mais a gente precisa de menos. Eu acredito no uso pontual, intencional e sagrado. Para mim tem que ter esses três: pontual, intencional e sagrado. Porque dessa forma, ele não se conecta com essas necessidades do corpo de tornar um hábito, de tornar, sabe, algo que supre uma falta. Então, só deixo também uma outra dica muito boa, essa dica é boa mesmo, fazer pontual, intencional e sagrado. O que é sagrado? Sagrado é dentro de um contexto adequado, às vezes com uma guiança. Então, tudo correto, tudo certinho, entendeu? Essa é a nossa dica. E a gente tem outros episódios aqui com cientistas, com pessoas que também servem medicina há muitos anos, né? Então, é legal vocês ouvirem esses episódios também, que tem alguns conceitos mais aprofundados sobre algumas medicinas, mas também tem uma diferença, eu acho legal, assim, porque, por exemplo, a gente teve um episódio sobre a cannabis aqui, a gente teve episódio sobre a ayahuasca, tem episódio sobre o rapé, e aí a gente chegou esses dias numa conclusão muito importante também para vocês refletirem, que existe o uso medicinal e o uso sagrado ali, né? O uso que é mais cerimonial, vamos dizer assim. E tem o uso recreativo. O uso recreativo é aquele que talvez você não tenha intenção nenhuma, não tenha nenhum propósito. Mas mesmo que você falar assim, isso aqui tá me ajudando com as minhas dores e tudo mais. Mas se você tá fazendo automedicação, também é pensar nisso. Qual é a dosagem? Talvez é legal conversar com um profissional para ver realmente a recomendação da dosagem, para ver se aquilo tá equilibrado, tá te deixando mais equilibrado ou mais desequilibrado. Porque o lance da medicação é ter acompanhamento. Isso. Aí é medicina, porque você tem acompanhamento. É uma medicação que tá tendo todo esse embasamento de dosagem, de alteração, de repente, né? Tá acompanhando, agora vamos aumentar, vamos diminuir, vamos tirar. Então, fica atento nisso. É realmente bem, bem colocado. E também, o que a gente pode trazer, né? Importante falar que estamos aqui há alguns anos já estudando esse tema. Já erramos. Vivendo, erramos demais, fomos aprendendo. E eu acredito muito também que as plantas são chamadas de plantas professoras justamente por isso. Não tem certo e errado. Se você fizer besteira com ela, ela vai te ensinar. Em algum momento, ela vai te dar um chacoalhão que vai te trazer uma informação. Falar, não é por aqui. E eu já mudei muito desde que eu comecei em 2019, que eu conheci as plantas de poder. Acho que foi 2019. E nesse tempo, é legal falar também que eu fiz tipo de um relato. Eu fiz um relato em documentos no Google Drive. Fui guardando lá. Então, nas primeiras, 20 consagrações, eu tenho bastante coisa documentada, guardada para que eu possa relembrar, entender, estudar e ver se faz sentido no futuro. Então, além de viver isso há uns 5 anos, a gente está também hoje envolto a muitos mestres desse assunto. A gente se conectou com muitas pessoas interessantes aqui que vieram no podcast ou que passaram no nosso espaço ou que a gente foi conhecer. Pessoas que eu considero que têm uma sabedoria muito ampla sobre esse tema. Então a gente se sente muito amparado
e com informações diversificadas, não só de um ponto de vista. A gente tem informações dos indígenas, que a gente foi na Amazônia, tem de xamãs e outros mestres que estão assim também, né? Então é uma jornada que ela realmente é uma graduação, vamos colocar assim. Parece que é uma graduação. Uma vez, né, eu acho que minha mãe ou sua mãe, não sei quem foi que falou assim, beleza, vocês fizeram isso, mas pra que de novo, né? Foi Minha sua mãe, né? Pra que de novo? Já foi, né? E a resposta pra mim é essa. É uma graduação. Você vai cada vez mais aprendendo sobre aquilo, vai se desenvolvendo, vai se adaptando. Sem pressa, porque assim, esse tempo da integração que a gente fala, que nem esse hábito seu da escrita, o hábito de conversar, às vezes ter um terapeuta que possa entender também essa linguagem, esse hábito de integração é justamente o tempo que a gente precisa para conseguir colocar em prática tudo isso que a gente acessa. Porém, se você vai muito rápido, por exemplo, sei lá, fui hoje consagrar a ayahuasca, e aí daqui 15 dias eu vou de novo. Já aconteceu comigo, por exemplo, já que a gente está trazendo os nossos próprios relatos, e eu já ouvi pessoas falando isso, que às vezes a planta, ela é tão inteligente, às vezes não, ela é tão sábia, que ela vai te ensinar várias vezes a mesma coisa, de várias formas. Então, se você não está conseguindo integrar aquilo, você está indo repetidas vezes e aquele sinal, aquele ensinamento está sendo mostrado para você, dá uma pausa, vai aos poucos, integra mais, tenta praticar, porque é isso. A graduação, ela também vai de acordo com o seu nível também de graduação e de você ir aplicando aquilo que você vai aprendendo. O que eu acho legal dessa experiência é que a gente recebe o que a gente precisa, não o que a gente quer. E isso é muito interessante, porque não tem controle. Então a gente vai navegar por infinitas possibilidades. É um universo de infinitas possibilidades. E para mim é muito curioso, me dá uma empolgação, um entusiasmo de descobrir mais do que eu atualmente tenho a capacidade de perceber. Então, eu vejo que isso me atrai, de estudar as possibilidades reais do corpo humano. Porque tudo que a gente vai falar aqui, no fim das contas, é natural, não é sobrenatural. A gente colocou o título para dar entendimento. Mas tudo isso é natural do ser humano. Nós temos capacidades metafísicas. Nós temos uma sensibilidade enorme, né? Tem histórias, né? Como a gente fala, os Atlantes, né? Eles utilizavam a telepatia de uma forma, assim, né? Natural no dia a dia. Então, eu acredito muito em tudo isso. E a gente não precisa ficar mais surpreso com esses eventos ditos sobrenaturais, né? Às vezes um monge que consegue levitar. Às vezes uma aparição de um extraterrestre, sei lá. Sabe, isso tudo é natural hoje em dia pra gente. Eu acho que o que importa mais, além do fenômeno metafísico que acontece, é como eu utilizo isso na minha vida. Como eu melhoro o mundo a partir das minhas próprias ações. Maravilhoso. Como que eu perdoo mais. Como que eu aprendo mais. Nossa. Então, assim, não são as aparições, mas sim eu fazer as perguntas certas para eu aplicar de fato na minha vida. Nossa, isso é bom. Você tocou num ponto-chave. O que eu faço com isso? Tem um cara que nos ensina muito sobre isso, é o Juliano Posati. Ele fala, se não tiver como pegar isso que você viveu, mais louco que seja, e resolver algum problema no aqui, no agora, nesse mundo atual, não serve pra nada. Você vai dar uma solução pra fome? Vai dar uma solução, vai corrigir algum problema na cidade, no seu bairro, alguma coisa na sua família. Que seja. Esse é o lance. Se isso tá te levando a um caminho de transformação interna e externa, pra mim, já justificou. Por que vocês fazem isso? Porque eu tô me tornando uma pessoa melhor. Essa é a resposta. E isso é muito legal, porque assim, a coisa mais sobrenatural que aconteceu comigo quando eu consagrei a ayahuasca a primeira vez foi encontrar um senso de propósito.
Porque antes disso, eu achava que o propósito da vida era eu, sei lá, idealizar algumas coisas e conseguir realizar todos esses ideais. Sim. Mas esses ideais era baseado totalmente no que foi ensinado da sociedade, tudo que foi passado de família. Eles não eram os meus ideais, e isso não causava um preenchimento. A partir do momento que a ayahuasca me mostrou ali a minha responsabilidade como um ser humano que habita num planeta, né, que é um corpo, e eu sou uma célula desse corpo, a partir desse momento eu falei assim, opa, peraí, o meu lugar é muito importante, eu tenho que fazer algo para que eu some nesse planeta, nessa passagem que eu tô. Isso é um senso de propósito muito grande, que muitas pessoas vivem na vida sem esse senso de propósito. Tem gente que chega no final da vida e aí você faz essa pergunta, o que você faria? Sei lá, eu faria... Todas as coisas que as pessoas relatam são coisas que dariam mais propósito, dariam mais sentido, preencheriam a vida delas de forma plena, de dentro para fora. Eu quero saber de você, que já teve ou tem o contato com as plantas de poder, sua vida está evoluindo? Como que tá esse progresso? O que mudou na sua vida? Suas decisões são melhores? Você está prosperando mais? Você está tratando seus familiares, seu parceiro, parceira melhor? Você está sendo mais compassivo? Como que isso está impactando sua vida? Então, essa é a pergunta para você se fazer. Tá prosperando ou tá fugindo da matéria? Porque isso acontece. Tem gente que acessa esse mundo espiritual e não é uma crítica, não é nada, porque realmente é maravilhoso, gente. Eu, como uma pessoa muito mais conectada com esse mundo, assim, que depois que eu descobri as medicinas, às vezes eu penso nisso. Eu falo assim, nossa, eu queria ficar ali o tempo inteiro, porque é tão gostoso. Mas eu tô trazendo isso pro dia a dia, que é aquilo, né? Eu quero ficar só lá no astral, mas como que eu tô manifestando isso na matéria? Quais são os resultados que eu tô tendo na matéria? Eu tô prosperando, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô saudável, minhas relações estão boas, tudo isso são reflexos. E aí, quando a gente fala um pouco assim, de trazer pro palpável, é legal que a gente entenda assim, às vezes a nossa família teve acesso a uma informação diferente lá no Fantástico, numa uma matéria sobre algo que parece sobrenatural, ou tem que vir um filme que nem Interestelar no cinema para você começar a ficar curioso daquela outra dimensão. Aí as pessoas ficam curiosas, começam a falar, opa, aí é legal, hein? Aí é legal. Só que a gente tá vivendo isso, galera, sabe? Não precisa... esse mundo que está sendo mostrado nos filmes, na fantasia, nos livros, tem muita coisa ali que tá traduzindo O mundo espiritual. o mundo espiritual. Ele tá dando para você ali um mapa. Ele tá só trazendo alegorias para dizer sobre aquilo, porque sabe que o ser humano ia falar, nah, isso aí não dá. Vai encontrar com um anjo, vai voltar para uma década atrás, sabe? Isso daí parece muito fantasioso, mas eu digo, nós vivemos muito disso nesses últimos anos e estamos vendo assim muito acelerado. Por exemplo, na minha primeira experiência com a ayahuasca, geralmente é muito intenso a primeira experiência, né? Como eu nunca... Eu, na minha adolescência inteira, eu usei muito álcool, mas não usei drogas. Então, assim, essa parte de expansão para mim era zero. Então, na hora que eu fui tomar ayahuasca, foi um foguete, né? Foi tipo, nossa senhora. Falei assim, meu Deus. Então, eu já fui para um lugar muito... Numa primeira dose, eu já fui para um lugar muito fora. Já derreti mesmo, assim, ó. Quando eu fiz a primeira limpeza, sentei no banquinho lá, fiz minha limpeza e tal. E aí, meu corpo já começou a desintegrar. E aí, deitei na grama. Deitei. Porque esse momento da entrega, né? Da dissolução do ego, da quase que morte. A morte mesmo, assim. É uma morte que os xamãs falam. E a gente precisa... É ali que solta e vem todas as informações, né? Que você cruza a cortina do nagual. Que você cruza o véu. Então, desde minha primeira experiência, já foi muito maluco, muito místico, sobrenatural, assim. Porque na hora que eu me deitei na graminha, veio os guardiões, né, da casa. Foi no Instituto Felicidade Suprema, que eu tenho muito carinho por eles. E aí eles foram lá, me colocaram num colchonetinho ali, né, na grama mesmo, na área externa, pra me atender, né, ficar ali dando suporte e tal.
E ali eu já comecei a ver outra dimensão. O que era outra dimensão? Eu vi um monte de indígenas de pés formando quase que um escudo em volta de mim, de costas para mim, e tocando maraca. Aquele barulho de maraca, não tinha nada perto de mim, nada. E via lá, defumação, cachimbo, penachos, de costa para mim, formando quase que um escudo ali comigo. E lá, detalhe, não tem indígena, é uma casa universalista que já trabalha há 17 anos, mas o pessoal usa tudo branco, assim, não tem um indígena, nada. Às vezes eles fazem alguns rituais, mas esse não tinha, né? Aí eu tive esse trabalho de cura, né, pelo espiritual, então vamos colocar assim, né? Tive ali essa energia que me auxiliou, física e não física, né? Tinha os guardiões e os guardiões ali do sutil, né, do invisível. Me fizeram esse trabalho e aí eu tive um renascimento, porque eu não conseguia, eu ficava entre os dois mundos, né? A minha resistência era tão grande que ficava indo e voltando como se fosse um flash, assim, ó. Dava um flash e voltava, um sonho e voltava, um sonho e voltava. Eu fiquei um tempo assim, até os guardiões me auxiliarem num processo de renascimento. Depois de um tempo, com muita resistência, eu levantei. E aí um guardião falou assim pra mim: bem-vindo. Bem-vindo à nossa família. E aquilo me marcou muito, porque eu me senti parte. Depois daquele dia, eu tinha certeza que nunca mais eu ia me sentir sozinho. Porque eu sei que não é só aqui. Que tem uma família espiritual, que tem um universo infinito junto comigo. Né? Que eu sou amparado, visto, que eu tenho um propósito maior, um plano divino. Então foi muito especial. E depois eu continuei o processo ali. E nessa primeira experiência teve bastante coisas assim interessantes, né? Uma outra coisa interessante que aconteceu foi que na segunda porta eu já estava dentro do salão, sentadinho e tal, né? E aí eu entrei na força de novo muito, né? Veio com tudo essa segunda porta, né? Como sempre, assim. E aí minha persona se dividiu em uns 10, eu acho, talvez. Imagina 10 Lucas, assim, ó, do lado. Só que cada um era um fragmento da minha persona. Um era o Lucas super excêntrico, alegre, expressivo. O outro era um ansioso. O outro era um caçador que ficava olhando tudo. E cada um tinha uma personalidade muito específica e cada um tinha um trejeito. Então eu pude ver na minha mão e na minha perna trocando, como se fosse naquele filme fragmentado. Eu mudava completamente. E em alguns deles eu tinha dor física, outros não. Então eu sentia um desconforto, gases, no outro não, no outro alegria, no outro falta de energia. Então ele me separou para ter um aprendizado sobre aquilo e entender as minhas partes e como eu lido com aquilo, como que eu aceito. Então foi bem interessante viver essa separação, que é uma coisa que, né, a gente não vive todo dia, uma coisa assim, né, para aprender. Verdade. Nossa, é muito legal esse relato seu de se sentir visto, se sentir pertencente, porque uma coisa muito comum que eu sinto que acontece no despertar espiritual, o pessoal que está começando a ampliar a percepção, a gente tem muitos ouvintes que vão chegando novos no canal, que estão nessa busca mesmo de falar assim, poxa, tá, vi que nada do que eu faço tem sentido e quero mudar minha vida, não quero mais isso. É o momento do chega, né? Mas essa sensação de se sentir sozinho é muito forte. E às vezes é uma sensação realmente, fala assim, poxa, agora eu sou excluído da sociedade mesmo. É a desconexão da fonte, né? É uma desconexão muito grande, que é a primeira ruptura, eu sinto, que acontece. É verdade. Só que quando você traz essa clareza de que numa experiência psicodélica... Não falo que quem está nos ouvindo precisa ter essa experiência, mas é ter essa certeza absoluta de que você não está sozinho, que você é amparado, que você faz parte de uma tribo de várias pessoas que estão também despertando a consciência, pessoas nesse mundo físico e no mundo extrafísico que estão dando o amparo que a gente precisa. Sim, sim. Então, nunca tenha dúvidas de que você não está amparado, que você não pode contar com ninguém, porque você pode sim. Mesmo que a nível espiritual você tem um amparo, você tem uma equipe aí que você pode chamar, é só se render.
E você falando sobre essa experiência sua fragmentada, de conversar com esses vários eus, eu tive uma experiência parecida, mas não eram vários eus. Era um eu grandão e um eu pequenininho. Foi na minha primeira experiência de ayahuasca, assim, foi muito forte. Até já ouvi vários relatos de pessoas que na primeira experiência não têm visões. E eu fui, assim, abençoada de já na minha primeira experiência já conseguir ter uma visão, assim, muito forte dessa dissolução do ego, dessa conexão com o todo, desse amor universal, né? Esse contato com o uno. E eu lembro que nesse mundo que eu acessei, só tinha eu. Era só eu. E aí eu falava assim, mas como assim? Nada disso existe? Como assim sou só eu? E as pessoas, minha família, meu sobrinho, eu ficava até me questionando, falei, será que eles não existem? E aí eu lembro que nessa experiência eu conversava com esse eu, que era eu mesmo, só que ele era maior, ele era grande, ele era gigante. Eu olhava assim, era um eu que tinha uns 3 metros de altura e ele me respondia tudo que eu estava perguntando. E aí, hoje em dia, eu sei que naquela época eu não entendia muito sobre essa questão do eu superior, não sabia, mas é uma experiência legal também quando a gente está nesses mergulhos psicodélicos é a gente perguntar pra gente mesmo. Porque se estamos num processo de relembrar, não duvide de que dentro de você tem todas as informações que você precisa. Então, eu sinto que a gente só vai limpando alguns canais para que essa informação flua melhor, né? E um processo importante também para quando a gente está nesse caminho de consagração, de experiências psicodélicas, é a gente ter atenção. A gente sempre bate nessa tecla, mas a atenção, com o cuidado com o seu corpo, com os seus hábitos, porque tudo isso vai influenciar na sua experiência. Então, talvez você vai lá numa primeira experiência e fala assim, nossa, não vi nada. Um monte de gente fala um monte de coisa, não vi nada. Mas observa seus hábitos, tenta se dedicar mais a um cuidado com o seu corpo, com o seu sono, com o excesso, às vezes, de substâncias, cafeína, Coca-Cola, açúcar. Tudo isso que vai dificultar e que vai mexer com o seu sistema nervoso também para você não conseguir ter uma boa experiência, né? Eu, por exemplo, eu já tive uma sensação de ter dentes arredondados, pareciam uns dinossauros, assim, ó, dentes redondos. E aí teve um processo que eu tive de limpeza muito forte, e a partir daquele dia eu entendi que não era para eu comer mais carne, né, para me alimentar mais com animais, assim. Então, a medicina me trouxe essa informação, e aí o que eu faço com isso? Eu posso estudar, aprender com isso, levar em consideração, não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que eu vou lá e falo, poxa, deixa eu investigar esse lugar aqui, né? E a minha saúde melhorou muito desde então. Então esse é um sinal que eu acho bacana de ver que se a decisão que você tomou a partir de uma experiência qualquer que seja, ela te trouxe uma transformação, um benefício, maravilhoso. Então quando vem algo na miração, na experiência psicodélica, também eu deixo um alerta, não precisa considerar uma verdade absoluta. Até porque eu sinto que em planos superiores, por exemplo, no quarto plano, o plano dos espíritos, quando você vê o filme, por exemplo, do Nosso Lar, né? Ali é um plano escola. É um plano que ainda há discernimento, que ainda há o certo e errado, que eles estão em desenvolvimento ainda. Então, às vezes, pode vir uma informação distorcida, pode vir uma guiança que não pode ser tão adequada. Então, se você pega e faz o discernimento, né? Você tem o discernimento do que fazer com aquela informação. Isso é muito importante, muito legal. E acho que uma dica legal também para dar em relação a isso é quando vem uma informação e você fica ali talvez meio questionando, nossa, mas será que isso é certo? Será que não é? Que tem essa questão, né, do discernimento. É você pedir sinais. Já que o mundo espiritual, ele não tá só quando você consagra a ayahuasca, ele existe o tempo inteiro, né? A espiritualidade tá em todo lugar. Então, no seu dia a dia, nas suas práticas espirituais, na sua meditação, ou no seu rezo, na sua oração, você traz aquela informação e pede para os seus guias, para mestres, né, quem você se conecta, trazer sinais no seu dia a dia. Então, pode ser que, dependendo daquilo que você acessa, você pede, sei lá, uns 3 sinais. Confirmações do universo. E aí, você vai percebendo as sincronicidades que vão acontecendo. E aí, aquilo... Quando isso acontece para mim, aí eu falo, opa, então, a minha intuição tá certa, isso que realmente veio de uma fonte que eu posso confiar. É o sentir.
Então, você aprende, pega a informação e estuda, sente. E não esquece, você é seu próprio mestre, mestra. Isso, para mim, faz muito sentido. Porque não adianta a gente ficar colocando a esperança de cura, Responsabilidade, a né? responsabilidade de cura numa planta ou num outro ser humano. Um xamã. Você é seu mestre. Você tem que ter o discernimento. Você tem que pedir por discernimento cada vez mais para você saber qual é o seu caminho. O pedido é esse, é pedido por clareza. Pedido por aumentar a nossa consciência, ou seja, expandir nossa capacidade de percepção. A gente faz por causa disso. A gente quer desbravar novos mundos e dentro do que a gente vem aprendendo, refinando cada vez mais essa experiência, aprendendo a navegar de forma segura, de forma respeitosa, de forma sagrada. E a gente vem fazendo isso e descobrindo como navegar nesse lugar, sabe? Usando os recursos. É muito legal porque a gente vai se graduando aí na medicina, né? E aí é como se você fosse subir uma montanha muito grande. Vou escalar o Everest, né? E aí eu preciso de vários elementos que vão me auxiliar nessa jornada, né? Uma vez que você já subiu uma montanha ali nevada, você já sabe que você precisa de uma bota melhor. Você já sabe que você precisa, talvez, levar mais um tipo de alimento que vai te fazer melhor naquele momento, né? Vai te auxiliar ali. Então, na navegação, no psiconauta, né? Vamos chamar de psiconauta, aquele que explora um mundo sutil, as outras dimensões, ele também descobre artifícios que vão auxiliar. Isso eu acho muito legal. Então, por exemplo, aquele poncho, né? Que parece uma coisa xamânica e às vezes até estereotipada, mas, você sabe que o poncho, pelo menos pra mim, ele é quase um escudo espiritual. Capa da manto, invisibilidade. É um manto. Porque uma vez que você colocou a intenção naquilo, né? Então, o importante é a intenção. Ele não é nada. Nada é nada. Mas a partir do momento que você deu um significado para aquilo, aquilo faz sentido. Então, por exemplo, o poncho, ele é... Por que ele é bom numa cerimônia de ayahuasca ou de cogumelo, por exemplo? Por quê? Primeiro que ele é fácil de pôr e tirar. Você joga, né? Quase uma coberta. E nessas experiências fica com muito calor e frio. De repente vai uma presença espiritual, por exemplo, arcturianos. Quando chegam perto de mim, eu sinto muito frio. E é comum que pessoas relatem isso, de sentir frio em determinado momento. Às vezes vem um trabalho, né? Eles vêm auxiliar e muito frio, muito frio, muito frio. Então o poncho tá ali. E aí muito calor depois. Outras energias, outro movimento do campo. Aí você tira o poncho. E o poncho, ele meio que traz para mim essa proteção espiritual. É muito legal. Então, outros elementos também são interessantes de estudar, né? Por exemplo, cristais, ervas, defumação, tabaco, tambores, elementos que são muito interessantes dentro de uma experiência que a gente vai aprendendo. Sabe quando você é um viajante que cada vez você já foi 10 vezes lá pro Peru? Cada vez você fica mais esperto. Cada vez você fica mais atento. Não, agora eu levo um pouquinho a roupa, não preciso levar todo esse peso. E no psicodélico, no psiconauta, assim, ele é dessa forma que eu estudo. E cada vez mais eu vou preparado para me hidratar. Eu sei o que é bom, o que é ruim. Eu sei onde é o meu limite, onde eu vou passar um pouco do ponto. Então, é muito legal isso para eu conseguir ter uma experiência onde eu tenha mais clareza. Então, esse é outro ponto que eu quero trazer agora. E todos esses elementos, eu sinto que eles também abrem pequenos portais dentro de uma cerimônia. Por exemplo, quando entra o maracá. Uma vez eu ouvi um termo que foi empregado pelo Krenak, que o maracá é um acelerador de partículas. É verdade. E realmente, dentro da cerimônia, quando você tá ali tocando o maracá, não vem pensamento, limpa tudo, forma pensamento. É impressionante. É muito legal. As ervas, né? Uma água florida. Sim. A água florida é poderosíssima. Que nem às vezes você respira ali um perfume de um óleo essencial, de uma água florida. Já aconteceu, gente, de eu sentir o cheiro assim e eu ir pra outro lugar. Tem uma história engraçada que eu acho que eu já contei pra você, não sei. Uma vez eu tava numa cerimônia da ayahuasca e aí eu tava numa forçaça que eu tava assim, arrepiando assim, né? Eu fui lá pro guardião e falei assim: irmão, tem aí
Eu não sabia o nome, né? Tem um daqueles cheirinhos, né? Um spray, uma água florida, uma coisa assim pra eu me centrar um pouco aqui, né? Na época você não sabia ainda da água florida. Eu lembro dessa história, foi bem no comecinho. E aí eu sabia que tinha esses recursos ali, né? E aí eu falei, né? Talvez através de uma aromaterapia aqui, uma respirada numa essência aqui, eu vou dar uma centrada, né? Vou dar uma aterrada. E aí eu fui lá pra esse guardião e falei assim, tem tal coisa? Ele falou, tem sim, tá aqui, ó. Esse daqui é uma água florida de não sei do que, lá do Peru, que tal. Essa água florida era roxa, eu lembro. Era diferenciada. Só que ele usou um termo muito legal, porque é nosso amigo, assim, ele é muito querido. Inclusive, ele faz cadeirinhas de meditação. Vou até dar uma divulgação aqui no trabalho dele, porque ele faz umas cadeirinhas, faz uns instrumentos legais para yoga, assim, que é o Sementinha. E eu lembro que ele falou pro Lucas assim: esse aqui é água florida. E aí eu perguntei para ele, ó, mas é o seguinte, isso daqui vai aumentar minha força ou vai diminuir minha força? Ele olhou bem pro meu olho, nós dois expandidão, assim, ele falou assim, irmão, isso aqui faz o que você quiser. Isso aqui faz o que você quiser. Se você quiser que aumente, vai aumentar. Se quiser que diminui, vai diminuir. Aí eu fiquei assim, em choque, né? E passei e tal, deu tudo certo. Mas olha que legal, na hora, às vezes você acha engraçado, né? Mas é exatamente o que a gente tá falando, é a intenção. A intenção que você coloca em algo. É lógico, você não vai falar assim, eu vou tomar o café pra dormir. Não vai funcionar. Mas algumas coisas no dia a dia, essa simbologia que a gente dá pras coisas, ela tem um efeito que traz também esse lado mais sobrenatural. Muito, muito, é muito legal. Então, eu tava falando assim dos recursos, né, que a gente usa para navegar. E com isso, com essa jornada, com essa graduação, com o tempo, né, 5 anos, ainda eu acho pouco, né? A gente está no começo da nossa jornada aqui de descoberta. Sabemos muito pouco, mas estamos bem amparados com grandes mestres perto da gente, ensinando todo dia. Inclusive, a gente morou 2 anos com o André, que é um grande mestre da ayahuasca também. E aí que eu tô falando isso porque eu tenho um objetivo, eu particularmente tenho um objetivo de navegar cada vez com mais clareza e intenção. Então, muitas vezes eu vou numa experiência dessa, às vezes eu sou jogado no cosmos, fico lá rodando e pode acontecer isso, né? Tomo uma peia, fico deitado, não entendo nada. Pode acontecer. É comum. Mas quanto mais você tem a preparação, mais seu corpo está purificado, mais intenção, sagrado, lugar, 7 em tudo isso, melhor vai ser a experiência. Então, quando melhor é a experiência, principalmente a partir do momento que eu parei de comer carne, lactose, glúten, essas coisas, a experiência foi muito melhor, porque o desconforto foi quase nada, o desconforto físico. A limpeza muito menor, e quanto menos denso você tá, por exemplo, às vezes tem uma descarga energética que você precisa liberar, um trauma, alguma coisa, você vai fazer um processo, você vai rolar na grama, você vai fazer uma limpeza, vai chorar, vômito. Vai rir. Mas quanto mais preparado você tá, mais você tem espaço para navegar no universo quântico. Que é isso que a gente está falando aqui do sobrenatural. Quando a gente ultrapassa aquele véu e começa a olhar outra dimensão, sem o espaço-tempo aqui da 3D. Eu consigo acessar, muito comum para mim assim, toda a linha temporal, passado, presente, futuro, como uma coisa só. Porque eu tô em outra dimensão, 4ª, 5ª, 6ª, sei lá, que já não tem mais o espaço-tempo como aqui, linear. Então nessa eu consigo, com clareza, é como colocar o capacete do professor Xavier, do X-Men. Quando ele coloca o capacete, né? E aí, sabe que ele começa a ver todos os X-Men, ele começa a localizar ali. Acontece isso aí é ayahuasca. Se você estiver preparado, sabendo navegar e consciente, então olha que da hora, porque você passa a ser mais consciente no processo. Olha que poder que tem isso. Tanto que naquele filme, documentário da Netflix, As Crianças Perdidas, eles fizeram exatamente isso. Eles foram usar o enteógeno
para ter uma localização das crianças. E aí, quando a pessoa vê isso, começa a falar, opa, tem coisa aí, né? Tem um negócio que aconteceu de fato. Quem não assistiu esse documentário, é muito bom. Muito bom. Eu fiquei muito emocionada, porque são curas em vários níveis que acontecem ali naquela história das crianças. E um fator que, assim, que foi o primeiro que chamou a nossa atenção foi a questão deles utilizarem o enteógeno para se comunicar com esse invisível, o que não estava explícito ali dentro de uma floresta amazônica, né? Imagina que todo lugar que você habita, inclusive no lugar que você está agora, existem forças presentes aí. Nada é vazio, tudo é energia. E tem forças presentes aí, em outras frequências. E não é inteligente você se comunicar? Se tem um guardião, uma energia que está presente nesse local, nesse estúdio, a gente ancora a energia, a gente se comunica na nossa casa, no nosso altar, onde a gente vai, a gente pede licença. Quando eu vou entrar numa mata, eu me comunico ali com esses seres. Eu não preciso ver, eu não preciso saber quem é, que nome é, ver, mas eu tenho uma reverência ali, um respeito, eu peço permissão, licença, eu peço o amparo para fazer o que eu vou fazer, para habitar esse lugar, para habitar esse estúdio, para gravar isso. Então, quando esse relacionamento vai ficando mais fino, você começa a viver esse mundo de uma forma mais real e palpável, porque traz resultados. Você começa a viver com autorização. É igual você chegar num lugar que você nunca foi e não falar nada com ninguém, não olhar na cara de ninguém. Meu, existem coisas ali que precisam ser consideradas. E, voltando a falar sobre a clareza na navegação, isso para mim, assim, é a coisa que eu mais tô feliz atualmente, porque nem sempre eu tenho, né, tudo que eu quero numa experiência dessa, né? É o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Às vezes eu fico perdido numa experiência, mas é muito mais comum agora para mim eu ficar no Wi-Fi ligado e falando, opa, estado de meditação. Deixa eu ver o que se apresenta. E aí eu começar a escutar um preto velho falar, ensinar. Esse último ano tem acontecido muito isso comigo. É isso que você trouxe, por exemplo, de estar num lugar e se conectar com esses seres, isso é muito legal, porque existe uma crença, que eu até convido o pessoal a trabalhar essa crença, que é a famosa crença ver para crer. Essa crença, gente, ela não existe. Tipo, não é assim que funcionam as coisas. Para tornar o invisível visível, ele precisa primeiro ter uma ideia. Você precisa crer naquilo. Para uma poltrona virar a poltrona, alguém acreditou nisso, alguém teve essa ideia. E aí trouxe para o mundo visível. Então, se você realmente quer se conectar com o mundo espiritual, com os seus mentores, com esses seres invisíveis, primeiro você precisa crer. Primeiro você precisa tá ali nesse mundo que você não tá vendo e falar assim, eu sei que eu não tô vendo, mas eu sei que existe. Aberto e receptivo. Eu sei que existe. E essas coisas vão começar a se manifestar na sua vida, esses seres, esses mentores. No tempo certo. Tanto que olha uma história interessante que eu quero compartilhar com vocês. Antes de ir pra Amazônia, a gente foi a convite do Mena, né? Pro Xauandaua, sei lá, pra tribo Xauandaua. Lá com o Xauã Caiá. E o que aconteceu? Uns dias antes da viagem eu tava meditando. Todo dia de manhã eu medito. E numa dessas meditações eu tive um acesso que me mostrou o Caiá falando assim pra mim, olha, eu quero que você conheça a nossa casa. Eu vou te mostrar a nossa casa, mas não é essa casa que você pensa que é. Essa que eu vou te receber aqui quando você chegar de viagem. Não é essa casa. Eu quero mostrar a nossa casa no astral. Eu quero te mostrar a nossa casa. Nosso lar. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi isso a informação. Quando a gente estava na Amazônia, na segunda ou terceira noite da consagração, aconteceu exatamente isso. A cerimônia chegou num ponto de clareza tão grande que eu senti um convite do indígena falando assim pra mim, senta aqui com a gente em volta dessa fogueira. Eu não fui fisicamente.
Eu sentei lá, meu corpo astral, minha consciência, foi lá, sentou com eles e falou: vai sentindo, vão aprendendo aqui com a gente. Aqui é a nossa sessão de estudo. Então essa é a clareza de navegação, esse é o poder de uma medicina, de você estar conectado em consciência com um grupo. Isso foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida, porque eu sentei naquela fogueira ao lado deles, aprendendo com grandes mestres, e ali eu tava, sabe, meio no fatality, assim. É frio, calor, quero deitar, passo mal, passo bem, aquela coisa assim. E eles falando assim, só me ensinando, ó. O que acontece se você sustentar um pouco nesse lugar? Esquece, não se apega ao frio, não se apega à dor, não se apega ao desconforto. Sustenta nesse lugar. Desapega dessas sensações. Observa elas passarem. E é exatamente isso que eu vivi no Vipassana. Então, quão real é essa experiência? É muito real. Porque eu vivi isso em meditação, eu vivi isso com os indígenas, na ayahuasca. Então eu começo a trazer mais informação para o meu sistema de falar, eu vivo isso de fato. Isso é real, isso me transforma. É muito espetacular. E esse relato que você trouxe da casa é muito legal também, porque quando você me contou isso, né? E a gente falou assim, tá, interessante. E aí, nessa experiência lá, eram alguns cantos, os rezos, né? Que eles trazem, que primeiro, é muito interessante que eles trazem rezos sem violão, sem nada, é só na voz. E aí, depois que vai pra cantoria, que parece uma festa. Mas no começo, eu percebi uma construção arquitetônica sendo construída, assim, na minha consciência. É como se estivesse construindo uma casa mesmo. Parecia verdade. tipo um castelo. E eu entendi que essa era a casa espiritual deles. Sim. Foi muito, muito especial mesmo. A medicina, ela sem essa barreira do espaço-tempo linear, da matéria plasmada, ela dá outras possibilidades, né? De arquiteturas. Então, os mestres, xamãs, os indígenas, os pajés, eles sabem, através de frequências, construir essas arquiteturas no astral. E sabem voltar lá e conduzir você para algum lugar. Então, os ícaros, aqueles cantos indígenas tradicionais, eles levam como se fosse uma trilha para algum lugar específico da sua cura. Então, isso daqui para mim, hoje, tá mais natural do que nunca. Então, quando a gente vai entrar num campo desse, a gente já tá, assim, bem preparado para a hora que chegar num determinado ponto, eu saber, agora eu me entrego, agora eu me concentro, agora eu me centro, agora eu respiro. Vai passar. Às vezes, no começo de uma experiência dessa, vem um scanner e um detox. É normal. Só que se você ficar no drama, na P, isso é ruim, quero que passa, você perde a experiência inteira. Se você se entrega e fala, faça o que tem que ser feito. Eu tô aqui. Eu tô entregue. Em seguida, você abre o portal que eu tô falando. É o Sim. portal onde você vai receber com clareza o que você precisa. Você vai ter aula, vai aprender, vai se conectar. Agora, trazendo um pouco também de algumas histórias engraçadas, assim, que a gente já teve, que eu acho legal também, porque tem umas histórias assim que você fala assim, cara, eu não sei explicar como isso aconteceu, mas aconteceu. Teve uma experiência que a gente teve lá no IFS também. Hoje em dia a gente escolhe muito bem os lugares que a gente vai, porque também tem essa questão, esse caminho do psiconauta, esse caminho de desbravar esse mundo psicodélico, ele traz muita responsabilidade. Então, eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante a gente saber onde a gente está indo, porque não é só o local, não é só a pessoa, é também aonde que essa medicina foi feita, da onde que ela vem. Como a gente já trouxe aqui em outros episódios, né? Tem aquela frase, tudo que tu faz contém tu. Então, quem tá fazendo essa medicina, da onde ela vem, qual é a intenção que tem ali naquela medicina. Então, tudo isso é muito importante. E numa dessas consagrações, assim, a gente gosta de perguntar
Por exemplo, qual é esse cipó, se ele tem mais miração, se não tem. Então, isso é uma dica legal também para o pessoal. Às vezes, se interessar mais nesses contextos, assim, de saber um pouco mais. Não é só ir lá, né? pegar o copinho e tomar. É saber de onde vem, que tipo de cipó, se é uma medicina que tem mais miração, qual é a graduação, qual é o tipo do cogumelo, que nem psilocibina, tem vários. A gente está tendo a oportunidade agora de conhecer vários tipos de cogumelos também. Então, é um estudo. E aí, quanto mais você conhece sobre aquilo que você está colocando dentro do seu corpo, mais talvez você consiga conduzir aquela experiência. E uma dessas experiências que a gente consagrou lá no IFS foi interessante porque eu lembro, teve várias assim, né? Mas teve uma muito comum que tanto eu e o Lucas a gente acessou visões muito parecidas de seres de outras dimensões, né? Naquela época a gente entendeu, depois a gente foi pesquisar como seres intraterrenos, que são os insectoides, e tanto para mim quanto para ele apareceu a mesma coisa. Então, naquele dia a gente teve uma confirmação de realmente que aqueles seres estavam presentes ali, fazendo um trabalho. E aí teve uma outra que eu lembro que o mestre, ele não fala muito isso, assim, em público. Ele é bem tranquilo, bem, vamos dizer assim, discreto. Mas naquele dia eu lembro que ele falou que tinha umas 6 naves lá em cima, passando, né? E aí a gente vai lá, observa tudo. Só que nessa consagração, eu sumi. Você lembra dessa experiência? Só para complementar essa informação visual, eu vi... Uma hora que eu deitei, assim, eu vi... Pareciam abelhas gigantes, assim, ó, tamanho de um cabeção, assim, tipo 4 vezes maior do ser humano, e o olho era do tamanho da cabeça de um ser humano comum, assim, cada olhão preto com a grade, assim. Então, os insectoides, né? E aí, nesse dia, foi muito interessante, porque a gente é conhecido da casa lá, né? O pessoal conhece a gente, aí eu fui para um guardião, para outro, e falei, cadê a Sol, né? Porque fazia umas 3 horas que eu não via ela lá. E lá separa homem e mulher também, né? Normal, mas aí passou horas, ela não aparecia. Aí eu perguntei pro guardião, né? Até um amigo nosso tava lá, o Michael Franca. Aí eu falei, Michael, cadê a Sol, né? Eu não sei. Aí procuramos, nada. Aí falou, opa, foi abduzida. Só pode. E aí consideramos essa possibilidade, né? Foi abduzida. Tá cheio de nave aqui. E aí passou mais 2 horas e todo mundo procurando. Tinha 4 guardiões procurando. Não foi o mestre. ver. Foi preocupante, meu. Ela tava deitada num cantinho escuro com um cobertor azul marinho escurão. O chão era preto. Tipo assim, tava impossível de achar. Tava no canto, assim, ó, deitada, assim, impressionante. E nesse dia, eu lembro que eu senti vários animais passarem pelo meu corpo, assim, porque lá a gente consagra sentado. Isso é legal também, porque quando você tá sentado, a experiência é diferente, né? Que você tá com a coluna alinhada. Mas esse dia eu falei assim, eu preciso deitar. Eu só sei que eu encontrei um cantinho, não sei como eu cheguei lá. E aí eu lembro que na experiência eu senti vários animais passarem pelo meu corpo, como se fosse tipo, agora eu virei uma cobra, agora eu virei uma onça, agora eu virei... E aí eu senti meu corpo trocando, assim, até um momento que, tipo, eu fui embora, não sei o que aconteceu. Só que em algum momento eu comecei a fazer perguntas, né? Porque eu falei assim, tá, eu tô acessando esse monte de coisa legal aqui, da hora, cobra, não sei o quê, animais, xamanismo, mas eu quero ir, de fato, trabalhar algumas questões. E aí, uma das questões que eu tava trabalhando na época era sobre essa questão da forma como a gente foi concebido, por exemplo, né? Se naquela relação, talvez, tinha amor, qual era o momento que os meus pais estavam, tanto psicologicamente, financeiramente. Então, tudo isso influencia naquela pessoa que está sendo formada, que no caso era eu. E aí, eu lembro que eu fiz uma pergunta, assim, eu só perguntei e falei assim... Porque meus pais são separados, né? Já contei isso em outros episódios. E aí, eu lembro de muitas memórias, assim, que eu olhava para esse cenário e eu não via muito amor. E aí, eu perguntei para a medicina, eu falei assim, olha... Eu queria saber se na relação do meu pai e da minha mãe teve amor quando eles me conceberam. E aí, na hora, a ayahuasca me levou. Ela fez eu entrar... Como eu estava acessando vários animais no meu corpo, ela fez eu entrar no corpo do meu pai e na da minha mãe. Tipo, no momento da minha concepção. Foi muito doido, assim. Só que veio essa vitalidade, esse amor, essa união, né?
Essa união sagrada que permitiu com que abrisse um portal para eu vir para o mundo. Então foi muito simbólico para mim. Eu senti de fato na minha pele, porque eu tava no corpo do meu pai e depois eu tava no corpo da minha mãe também. Eu senti isso, sabe? Então eu sinto que tem um poder muito grande quando a gente faz as perguntas certas, da gente ressignificar coisas. Também. Eu não sei se tava assim, se não tava, mas aquilo ficou registrado na minha memória que eu não esqueço mais. Eu acho que faz sentido porque o que é real e o que é alucinação, piração, fantasia, né? Se a gente pensar assim, as nossas memórias são condicionadas. Nossas emoções que estão guardadas também são condicionadas. Então tudo é uma coisa muito relativa. Então se a gente considerar que, de alguma forma, o que passa na nossa tela mental, ele tem uma figura simbólica, um construto da mente que faz sentido para que a gente possa compreender alguma informação, então eu penso assim, eu não fico nessa de ficar duvidando ou não, eu simplesmente sinto aquilo e qual é a mensagem por trás daquilo, né? Como eu estava falando, nesse último ano começou a aparecer mais entidades ligadas com a Umbanda também, né? Pretos velhos, Exus, que até então não aparecia para mim, não sentia, não entendia essa presença. E é muito novo ainda. Mas agora, quanto mais eu estudo, me aproximo de pessoas que estão estudando isso, estão falando disso, mais informação eu tenho para, como se fosse decifrar aquela energia. É um repertório, né? É um repertório para decifrar aquela energia. Assim, se eu não tenho embasamento, por mais que esse embasamento possa me enviesar de alguma forma, mas ele vai me direcionar, ele vai me falar da existência daquilo. Se eu não sei da existência de algo, é muito improvável ou menos provável que eu consiga interpretar, ver, entender, identificar. Ou até mesmo acessar a frequência, porque como tudo é energia, você tá pegando ali a frequência de uma energia. Como o Wagner Borges fala, seja amigo de todos. Acho que foi o Cotrinho ou o Borges que falou. Seja amigo de todos. Seja, né, Esquerda, conhecido. direita. Não importa. Então, conforme a gente está se desenvolvendo intelectualmente, está influenciando no trabalho também expandido, porque aí eu consigo identificar um preto velho chegando, a energia que ele tem, o tipo de fala, o tipo de pensamento, o tipo de ensino que ele tem, como que é esse ensino, o Exu mais forte, mais direto, ao ponto. E assim eu tô navegando. E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Pega o papel e caneta, você quer navegar, dicas assim, ó, algumas dicas básicas para você melhorar a sua navegação na medicina. Primeira coisa é o contexto, né? O contexto adequado, lugar, tudo adequado, setting, um lugar de confiança e tudo mais, né? Isso vai influenciar. E a medicina, como a Sol falou. Primeiro ponto, você dá um check. Segundo, preparação, né? Corpo, mente e espírito. Como você está entrando nessa experiência, né? Como você se alimentou essa semana? Como tá seu emocional? Como está seu emocional? Você, pelo menos, escutou músicas mais leves, frequentou lugares mais adequados e assistiu coisas que não vão te carregar isso para dentro da experiência? Se você assistir um filme de terror, você não vai sonhar com aquilo? É assim que funciona. Fica registrado. Outra dica também... Playlist. É, o tema, né? A playlist, né? A questão musical, né? Esse já é do setting também, ali. Tinha mais uma dica que eu queria deixar, que eu não tô lembrando. Foi o contexto, o local, né? O corpo. E também eu acho que a meditação é algo que te gradua muito rápido numa experiência dessa. Por quê? Você ter contato com o seu vazio, o seu silêncio e o nada, e a respiração consciente te traz um amparo, te traz um alinhamento para estar nesse lugar. Porque por mais que bata uma tempestade, você está firme ali. Então a tolerância ao desconforto e a meditação, a capacidade de estar com você mesmo em silêncio, alinhado, isso faz
toda diferença para quem quer estudar, vivenciar isso. Porque se você não tem a capacidade de olhar no olho do furacão e falar, calma, deixa eu respirar nesse lugar aqui. Porque se eu me apego, ferrou, fudeu, agora acabou, não quero mais isso, acaba logo, dor, passa dor, muita dor. Música chata. Só piora e te leva para um lugar de inconsciência. Mas quando tem o superpoder de se sentar com a coluna ereta no meio de uma forçaça de medicina e respirar, sentir a sua energia transitando aqui, ó. Aí a energia vem pro plexo solar. E aí o que você faz? Olha para ela, observa, distribui essa energia. Aí já aconteceu comigo. De parecer que eu vou explodir. Tipo assim, atômico. Muita energia. O que me ensinaram? A Zeza, do Marcos Paulo, lá do Rancho da Floresta. Pega o que você precisa e distribui o resto. Fica com o que é seu e o resto encaminha. Então aquela energia que estava acumulada aqui, eu só distribuí. Através do quê? Do centramento da respiração. Respira, centra, direciona energia. Tá muito aqui, tá doendo. Intenciona. Começa a trabalhar. Então, um ponto muito legal pra gente falar agora nesse bloquinho final é que agora eu começo a ficar tão consciente do processo que eu faço a minha cura. Eu posso interferir no que eu quero. Então eu começo a perceber meu corpo de uma forma mais clara e falo, o que é preciso? Deixa eu fazer um reiki aqui no meu plexo solar. Deixa eu fazer uma ativação da chama violeta para que o meu campo se libere. Deixa eu usar um palo santo agora e fazer um rezo aqui para me conectar com um determinado orixá e... Então olha como que muda o jogo. Você tá ficando... Eu tô ficando ali, ó. Sabe o Walking Dead? Você tá começando a ficar esperto no rolê, nas ruas ali? É meio que assim. Eu gosto do termo que o Murilo Gun fala, que é o cinturão do Batman. Também? Porque é muito legal quando a gente vai navegando também e... Para algumas pessoas podem ser só alegorias, tipo um incenso, isso, aquilo. Mas tudo isso traz um significado muito grande e traz um propósito de limpeza, de elevação, de um descanso. Talvez aquela pessoa que está ali dentro de uma cerimônia, ela está muito tensa, ela não está conseguindo relaxar. E aí você traz um olhinho de lavanda. E aí aquela pessoa, através da aromaterapia, ela relaxa mais. Porque isso é um fator muito importante, que é o surrender. Então, quando a gente está tentando controlar, imagina que seu corpo é uma nave e você tá aqui pesado, segurando, tentando controlar. Como que você vai elevar? Como que você vai subir dimensões mais altas se você tá nessa postura? Então, exatamente o que o Lucas trouxe. Uma postura sentada, respirando, alinhado, leve, leve. Quanto mais leve a sua nave tá, mais alto você vai, né? E essa questão também do repertório. A gente percebeu que durante todos esses anos trabalhando com as medicinas também e se estudando, começou a aparecer muitas oportunidades pra gente, assim, de pessoas falarem assim, olha, a gente estamos cultivando um cogumelo aqui novo e eu gostaria que vocês experimentassem. É lógico que tudo a gente sabe de onde vem, quem são as pessoas, tudo isso é pesquisado pela gente. E aí, dentro desses convites que a gente recebe, esse tempo atrás apareceu pra gente consagrar um cogumelo que ele é chamado de enigma, é um cogumelo que está sendo estudado ainda, não é muito fácil de achar, e foi uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida. Foi assim muito avassalador e a gente tomou uma gramagem baixa, não foi muito, é o que a gente já está acostumado com outros cogumelos, como o Camboja, o Equador, o gepeto, né? A gente teve já algumas experiências com outros tipos. É o mesmo composto, né? Que é a psilocibina. Porém, esse levou a gente para um lugar, assim, que eu falava assim, gente, nunca mais eu vou voltar. Deu um pouquinho de medo no começo,
Mas aí, com esse desdobrar e com esse repertório que o Lucas trouxe, a gente nunca teve, por exemplo, a nossa mediunidade explicitamente aberta. Tinha algumas coisas, uns sussurros que vinha aqui, uma intuição, mas nunca foi de forma muito aberta. E nesse dia que a gente fez essa consagração, 2 dias antes a gente tinha feito o encontro Tribers online, e o tema que a gente trouxe foi sobre a nossa comunicação com os mentores espirituais. E aí, diante de tudo que a gente tem estudado, sem as medicinas, relacionado a esse contato com os nossos mentores, a gente trouxe ali nesse encontro. E foi muito simbólico, porque 2 dias depois a gente consagrou esse cogumelo, e aí, por mais que tenha levado a gente para um nível assim, além do que eu já tinha consagrado com outros, abriu esse portal da mediunidade. E aí eu comecei a ver o Lucas, por exemplo, se comunicando com outras entidades, ali num diálogo onde tinha 2 vozes também. Eu olhava aquilo e, tipo, nossa, isso é muito impactante quando isso está acontecendo, assim, na sua frente com alguém que você conhece pela primeira vez. E aí trouxe também uma vontade nossa da gente estudar mais, ter um desenvolvimento mediúnico, porque é como a gente trouxe, tudo é repertório. É lógico que você pode ir para uma linha que você tem mais conexão. E às vezes um tipo de rito, pode ir para o xamanismo, tem diversos meios que a gente pode aprofundar e aprender mais e se desenvolver. Mas para a gente foi importante a gente também ampliar o nosso repertório em relação a isso. Eu sinto que eu nunca tive como se fosse uma criança que vê espíritos e tal, aberta, assim. Mas nos últimos 2 anos eu sinto que sim. E a mediunidade já faz um bom tempo que ela tá cada vez mais afiada, mais se abrindo. E às vezes eu cheguei num lugar, assim, de pedir pra espiritualidade, né? Me mostra mais. E a espiritualidade falar pra mim, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Não queira mais do que você tá recebendo. Então, gradualmente, eu sinto que eu tô recebendo mais ferramentas, mais informação, mais conhecimento, experiência. E cada vez mais tendo contato claro com esse mundo sobrenatural. Isso é muito legal, até como falando de cogumelo, né? Teve uma experiência aí, acho que foi ano passado, que eu fiz um exercício muito simples. Uma vez que eu estabilizei, estava nesse nível de presença que eu falei para vocês, de consciência, eu peguei um cristal, uma ametista, uma ponta de ametista perfeita. Pequena assim, ó, de uns 3 centímetros. Segurei ela na frente dos meus olhos, assim. Em 3 segundos eu fui para dentro do universo daquele cristal. Eu fui abduzido para aquilo lá. Meu, que coisa espetacular. Eu entrei naquele universo todo violeta, todo roxo, assim, espelhado. E ali eu fui a primeira vez que eu entrei naquela dimensão ali. Então eu não consegui obter nada com clareza, mas eu senti aquilo ali, eu vivi aquilo ali. Então, por mais que eu não tenha recebido ou interpretado algo concreto naquele momento, mas esse é o caminho. Uma vez que eu acessei isso, eu fico mais preparado para ir além na próxima. Daqui a pouco, mais preparado, porque eu já passei, meu corpo já sentiu aquela pressão ali, aquela energia. Então é paciência, é uma jornada. Uma dessas experiências nossas com cogumelo também, eu tive, acho que 2 vezes, assim, que eu ainda tô estudando sobre isso, mas de olhar para minha mão, olhar para o meu corpo e ver outro corpo, outra mão. Acontece. E às vezes, por exemplo, teve a última que foi mais surreal, foi do maracá, de eu pegar o maracá, e eu não queria, tipo, não foi uma coisa que eu falei assim, vou pegar o maracá agora e vou tocar. Mas algo pegou o maracá com a minha mão e começou a tocar de uma forma que eu não costumo tocar. Então eu senti que foi uma presença, porque eu olhava pra minha mão e falava assim, nossa, mas quem tá tocando? Mas ainda por não ter essa afinidade ainda com outros seres, mentores, guias, algo que a gente está buscando estudar, eu senti que era alguma manifestação desse tipo. Sim, para mim tá muito comum agora isso, o fato de estar alinhado e poder receber essa guiança. Então eu acredito muito que nós somos um instrumento do nosso eu superior. Isso daqui é um instrumento desse fractal, dessa consciência maior. Então, se eu tenho a consciência disso, eu começo a servir.
a servir, a ser uma ponte, a ser um canal. condutor de frequência, um canal. Então, nesses últimos 2 anos, aí, principalmente nesse último ano que passou, isso tem se tornado muito mais presente. De fazer o que tem que ser feito através de uma guiança. Porque eu fiz o que eu fiz naquela cerimônia. Porque eu toquei daquele jeito. Porque eu usei tal coisa. Já existe uma sinergia, um relacionamento que está sendo ampliado e cultivado com a espiritualidade para que isso seja feito. E eu tô me sentindo muito seguro ultimamente por causa disso. E tá cada vez mais pontual também, né? Mais intencional. E isso tem sido muito divertido de aprender. E lição atrás de lição, aplicável na vida. É isso que a gente tem que, deixar muito claro aqui. O que eu faço com isso? O que está influenciando na minha vida? E uma coisa que eu tenho sido treinado pela espiritualidade nessas viagens psicodélicas é a tolerância ao desconforto. É saber lidar com o desconforto. Porque é o mesmo que o Vipassana traz, né? O ensinamento budista. Sem aversão, sem apego, mais equilíbrio. Claro que a gente não tem como não ter apego, não ter aversão. Mais equilíbrio, é o caminho do meio. Eu aceito a realidade que se apresenta e faço o que pode ser feito. Então, dentro da experiência psicodélica, eu não preciso, às vezes, passar por um rompimento de um casamento, de um trauma tão grande, para viver aquele drama e depois navegar de novo e aprender e repetir até eu fazer algo melhor. Dentro da ayahuasca, dos cogumelos mágicos, eu tenho a oportunidade de viver algo assim, de viver uma situação ou reviver, quem sabe, né, de vidas passadas, sentir aquilo no meu sangue e não é nada gostoso, é uma peia mesmo. Sinto aquilo e depois que eu passo por aquilo eu aprendo, eu falo, caramba, eu preciso respeitar mais minha mãe. Eu preciso ver a grandiosidade dela que se apresentou para mim agora. Agora eu entendo. Então, olha o impacto disso na nossa vida. E uma coisa que eu acho legal também é quanto mais profundo eu me relaciono com o meu ser, então o nível de profundidade que eu consigo alcançar nessa relação comigo mesmo é o nível de profundidade que eu vou alcançar nas minhas relações com o meu parceiro, com a minha mãe, com meu pai. Então não tem outro caminho. Se você não se aprofundar na relação consigo mesmo, e as plantas medicinas, as plantas professoras, elas estão nesse caminho para nos ajudar, para nos auxiliar a se relacionar melhor, cada vez melhor consigo mesmo, para a gente transbordar isso nas nossas relações. Por isso que tem aquele ditado, né? Por todas as nossas relações, né? Por todas as nossas relações. Eu acho que a coisa mais standard que tem num trabalho com plantas de poder é o retorno para a essência e o senso de unicidade. É uma coisa que já... É o primeiro véu que cai, é esse. Poxa, eu tô conectado com tudo. Essa, para quem nunca passou por isso, se sente desconectado, essa para mim não falha. É a primeira coisa que vai cair. Eu faço parte de tudo. Você é outro eu. A natureza e eu somos um só. Tudo isso é uma coisa assim que é o padrão de tudo. O que tá fora é o que tá dentro. É. E eu vou trazer acho que a gente vai ter que fazer parte 2. Você quer parte 2? Vocês falam aí pra gente. Conta aí pra gente. Das nossas... Porque tem muita história pra contar. Tem muita história. Mas eu acho que tá rico esse conteúdo, tá bem legal. Eu vou contar mais um detalhe que é rápido. Depois a gente faz parte 2, porque eu gosto. Tem muita história. Nossa Senhora, muita coisa boa. Em termos de alienígenas, extraterrestre, ET, tudo isso aí que a galera é tarada por essas coisas, né? Você fala de paranormalidade, extraterrestre, ufologia, a galera, nossa... É impressionante como que gera um buzz, né, esse assunto. E a ufologia espiritual, ela é muito interessante, ela faz muito sentido para mim, faz muito mais sentido. Porque como que a gente viaja no tempo, teletransporta,
faz comunicações, telepatia. É através da consciência, não é? É através da consciência. A consciência se move, não o corpo. Então, isso torna que a nossa relação com seres multidimensionais, extraterrestres, o que quer que seja, sejam mais comuns e simples, né? Então, por exemplo, eu já, numa determinada situação, eu fui para uma nave, que eu não sei que nave era ainda, mas era uma nave branca, só luz. Parecia aqueles corredores das naves do Guerra nas Estrelas. Aqueles meio hexagonal, assim, sabe? Muita luz. Tudo branco. Só que eram corredores com conexões. E eu via que as coisas da nave não tinha nada, era tudo branco, vazio. Porém, o que era necessário aparecia, se materializava. Um banco, um comando, um painel de controle, algo era plasmado na hora que era útil. Na hora que não era útil, era totalmente vazio. Então eu fiquei um tempo nessa nave, mas não foi tempo suficiente para trocar ideia com ninguém lá. Mas isso que você trouxe da nave também me remete a uma história interessante que eu lembro uma vez que você falou assim: a gente não pode abrir um portal aqui que os extraterrestres já conectam USB na gente já para mandar alguma mensagem. Porque é real. Como que a gente tem esse véu, né? E às vezes a gente tá em outra frequência no dia a dia. E a mediunidade, ela fala justamente sobre isso. Você sintoniza a frequência e aí você recebe. É só isso. Você sintoniza uma frequência e você se torna um canal para alguma consciência mais elevada, outro ser, um guia se manifestar. E aí, quando a gente tá numa experiência psicodélica dessa, e você tá no setting correto, não tem tanta influência de outras pessoas, que já aconteceu com a gente de consagração, que tava só nós dois, e a gente tá num setting muito, assim, equilibrado, se preparou, teve um dia massa, muito gostoso. Então, é muito mais fácil a gente sintonizar uma frequência de rádio ali, né? E a gente não fez de forma intencional. A gente tava ali, estamos nos conectando, estamos meditando. Ai, que força gostosa, que bom, né? Tá aqui meditando nessa elevação da consciência. E aí, de repente, começa a vir mensagem. E vir em blocos, assim, de mensagens. Era como se, tipo assim, alguém conectou lá em cima e tava mandando sinal de rádio pra gente. Chegou na frequência, né? Tá então muito comum. Isso. Eu acho assim, a mediunidade, nossa, às vezes pode ser que ela está um pouco mais bloqueada por alguns fatores, não sei. Mas quando você também tá num processo desse, que você tira o véu, você tá suscetível a alguns seres utilizarem você para trazer alguma mensagem. E aí que é legal, né, comentar isso, porque eu tô sentindo que a mediunidade, ela tá sendo parecida fora da força. Então, por exemplo, quando a gente falou na ayahuasca, fui pra nave, vi o insectoide, vi o anjo, tive contato com o meu eu do passado, tudo isso comum. Mas o legal é quando essa percepção, ela começa a se tornar mais real fora da medicina. É isso que eu tô sentindo. Eu tô conseguindo conectar, me relacionar, ter mais presença sem a utilização disso. Então, às vezes, vou fazer uma oração, uma vela, já é o suficiente. Uma meditação. É como se, por exemplo, assim, imagina que você vai fazer uma trilha, como você trouxe. Vai escalar uma montanha. Só que você tá indo a primeira vez naquele lugar. E aí, talvez, na próxima vez, também você não conhece aquele caminho direito. Então, nessas primeiras vezes, você usa um mapa. Então, a medicina é como se fosse esse mapinha, esse guia ali que vai te levar para um determinado caminho. Mas depois de um tempo, você consegue fazer esse caminho já sem o mapa, sem o GPS. Então, porque você já tem aquela informação registrada em você. E é essa conexão que você está falando, que a gente está tendo recentemente através de uma meditação ou através de uma intuição, que é esse caminho que a gente já percorreu. Então, a gente já conhece ele. Cada vez menos a medicina vai ser necessária. Não falo que é bom, que é ruim, que nada, mas cada vez menos. Porque o véu tá saindo pouco a pouco. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, você quer ser paranormal, ter todas essas habilidades? Entortar a colher com a força do pensamento? Cuida do seu corpo. Depois conversa com a gente. Medita.
Depois você vem falar da ayahuasca. Cuida do corpo, sono, água, nutrição adequada, não se intoxica com muitos elementos, maquiagem, coisas, desodorantes que vão trazendo toxinas e metais pesados. Resolve isso primeiro. E depois você vai atrás da medicina. Outra coisa, quer se conectar com os mentores, guias? Uma coisa que a gente ouviu da Andréa Francomano, que para mim nunca fez tanto sentido. Como que você quer receber alguém na sua casa se a sua casa tá suja? Então, isso que o Lucas está trazendo sobre o cuidado com o corpo é essencial. Cuida da sua casa primeiro, do seu templo, para você poder receber alguém especial. É isso. A frequência, ela se conecta no que ela está sintonizada igual. Então, a nossa egrégora está chegando aqui próximo, nossos amigos, daquilo que a gente está vibrando. O mundo espiritual é igual. As experiências expandidas com plantas de poder é igual. Você vai navegar nos mundos que você está apto a navegar, que você está precisando e que você tem ressonância. Então a palavra é muito forte, é ressonância. É a palavra aquilo que se conecta com você por base da ressonância, ou seja, ela vê uma similaridade e acopla. Então, aquilo que parece que te trouxe um pesadelo é o que você tem aí dentro. Não tem outra explicação. Então, não tem como você querer um suco diferente de uma laranja, porque é o que tem dentro dela, né? E uma outra palavra, eu queria complementar com uma palavra também. Também tem esse direito, igual a gente faz nas medicinas, nas consagrações, né? Cada um traz a sua palavra. A palavra é paciência. Paciência. Tenha paciência com o seu processo. Tenha paciência com a sua abertura de consciência. Tenha paciência no quanto de conteúdo que você está colocando para dentro. Não tem pressa, gente. A gente somos seres infinitos. A gente tem quantas oportunidades que a gente pode ter depois dessa vida. Lógico que você tem essa e você vai fazer o seu melhor. Mas não tenha tanta pressa, porque tudo tem o seu tempo. Não queira acelerar. Sem pressa. Confia no processo, faz o seu melhor. Não quer, né? É verdade isso que você falou, hein? Muito forte. Esse é um recado bom, hein? Se você tá recebendo, você tá com ressonância com aquilo. Se conectou. E se você quer acelerar o processo, toma cuidado. Porque tudo no seu devido tempo, né? Lembra que a sua consciência é uma flor delicada. Muito bom. Você quer parte 2? Tem muito mais histórias pra contar. Depois você fala pra gente, porque enquanto não chegar nossas poltronas, então vamos gravar aqui. Vamos gravando. Conteúdo não falta, né? Tanto de história que a gente ouve, que a gente vive. Então é muito especial poder compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham se sentido aqui conosco, em casa, nessa sala aqui. Sala estúdio, né? Estamos cada vez refinando mais. E a gente acabou também de voltar de um Réveillon maravilhoso. Teve várias pessoas, ouvintes, que estavam conosco a primeira vez aqui em casa. E a gente já tá com plano, ó. A gente acabou de virar o ano, mas estamos intencionando. Lógico, a gente planeja, mas a gente solta também. Mas para no final desse ano, a gente também fazer uma celebração de Réveillon consciente com mais pessoas ainda. Bem legal, talvez vários dias. Então, se você tiver interesse... Esse último Réveillon teve pessoas que vieram entrar em contato e não tinha mais vagas. Se você tiver interesse em estar conosco nos movimentos, manda uma mensagem, já deixa na lista de interessados e a gente entra em contato com você com prioridade. A pergunta de hoje é o seguinte: conta da sua experiência que você já teve, seus aprendizados de fato que foram aplicáveis na sua vida. Arro! E a gente se vê no próximo. Gratidão! Tchau.